Amém, irmãos? Muito bem. Queridos irmãos, nós temos aqui um tema entre mulheres, não é? E é bem verdade que, por questão do momento que estamos vivendo, que é um trabalho voltado para mulheres, o tema é mulheres proclamando a majestade de Deus. Não é assim? É assim, mamães? Vocês podem recitar isso aí bem bonito? Eu vou dizer no 3, tá bem? E vocês vão recitar bem bonito. Vamos lá? 1, 2, 3. Mulheres proclamando a majestade do Senhor. Amém. Que coisa boa, né? Mulheres proclamando a majestade do Senhor. Amém. Graças a Deus. E o tema deste texto, ou melhor, o texto deste tema, está escrito no Salmo 34. A base para esse pensamento é no Salmo 34. E eu queria convidar a todos os presentes, primeiro pedir que vocês orem para que Deus me ajude. Amém, irmãos? Amém. E pedir para que você abra sua Bíblia no Salmo 34 e no verso de número 3. A palavra de Deus está dizendo: engrandecerei ao Senhor comigo, engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Digo amém por isso. Amém. Pois bem, nessa versão lida, eu quero ler agora na Bíblia King James, que a forma da escrita vai dar exatamente como é que está o tema que as mamães escolheram. Na Bíblia King James está escrito assim: proclamem a majestade do Senhor comigo. Amém, irmãos? E todos a uma voz exaltemos o seu nome. Diga amém. Eu queria que as mamães pudessem repetir após mim. Amém? Repitam assim: proclamem a majestade do Senhor comigo. Proclame a majestade do Senhor comigo. E todas. E todas. Aqui está escrito todos, mas nós vamos parafrasear, tá bem? E todas a uma voz. E todas a uma voz. Exaltemos o seu nome. Exaltemos o seu nome. Amém. Amém. Eu quero que você convide a sua irmã que está ao seu lado e diga a ela assim: venha comigo proclamar a grandeza de Deus. Aleluia. Amém. Amém. Os homens também podem, não é? Os homens também não podem fazer isso? Sim ou não? Não pode, irmão Pascoal, não é? Pois bem. Então, como a maioria dos homens está lá fora, né? Aqui dentro tem um pouco. Tem ali os jovens também, não é? Muito bem, Deus abençoe. Então, vamos dizer todos nós, uns aos outros, digamos assim: proclamemos, juntos a grandeza do Senhor, a majestade do Senhor. Aleluia. Digo amém, irmãos. Muito bem. Queridos irmãos, eu achei extraordinário esse salmo como um todo, porque é a palavra de Deus, não é? E quando a gente examina um salmo, pelo menos eu tenho este cuidado de, quando vou examinar um salmo, desde o Salmo 1 até o Salmo 150, eu me preocupo em saber mais ou menos em que período da história, em que ocasião aquele salmo ocorreu, aconteceu. Porque em algum momento aconteceu, não é, irmãos? Em algum momento o salmista, seja Davi, seja Asaf, seja os filhos de Coré, seja Moisés, seja Salomão, independentemente de quem for o salmista, ele teve um momento para ser inspirado e escrever aquele salmo. E esse Salmo 34, melhor dizendo, eu posso dizer que quando Davi inspirou-se para louvar a Deus com este salmo, foi um momento um tanto quanto inusitado, não é? Quando ele
se preparou para, quando teve a inspiração para louvar a Deus ou escrever este salmo, melhor dizendo. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo, em 1 Samuel, capítulo 21, por favor. E nós vamos ler aqui a história, o pano de fundo do momento em que Davi escrevera o Salmo 34. Primeiro livro de Samuel, capítulo 21. Leia comigo a partir do versículo 10. Palavra do Senhor. 1 Samuel, capítulo 21. A palavra do Senhor está dizendo assim. Versículo número 10. E Davi levantou-se e fugiu aquele dia diante de Saul e veio a Aquis, rei de Gate. Porém, os criados de Aquis lhe disseram: não é este Davi, o rei da terra? Não se cantava destes nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. E Davi considerou essas palavras no seu ânimo e fez o quê, irmãos? E temeu muito diante de Aquis, rei de Gate, pelo que se contrafez. Tem uma Bíblia que diz, ele se entortou, não é? Mas aqui diz, pelo que se contrafez diante dos olhos deles e fez-se, na minha versão aqui, tem como um doido. Em algumas versões tem como um maluco, não é? E ele fez-se como um doido entre os seus irmãos e engravatava nas portas do portal e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus criados: eis que bem vedes que este homem está louco. Por que me trouxeste ele a mim? Falta-me a mim doidos, não é? Para que me trouxesse este que fizesse doidice diante de mim? Ah, se este entrar na minha casa, arde este entrar na minha casa, como quem diz, eu quero um maluco comigo, não é? Mas, meus irmãos, foi aqui que quando Davi ficou livre dessa situação, ele escreveu o Salmo 34. Veja que período Davi escreve o Salmo 34. Se você analisar comigo, a saída dele da terra de Gate, quando ele sai da terra de Gate, depois que se faz maluco, ele entra na caverna de Adulão. Acompanhe o raciocínio comigo. Ele sai de Gate como maluco. Por que é que ele foi parar em Gate? E quem é Gate? Que cidade é esta? Gate é uma cidade filisteia. Agora, qual é o personagem que os irmãos imaginam que era de Gate? Eu vou lembrar a vocês, Golias. Golias era de Gate. Davi, correndo com medo de Saul, ele foi refugiar em Gate, na casa dos parentes do homem que ele matou. E os moradores de Gate tinham isso muito vivo na mente, porque disseram, conforme o texto está dizendo, e disseram assim: não é este Davi, o rei da terra? Então eles sabiam a fama de Davi, não é? Não é este Davi o rei da terra? Não é este que as mulheres cantam que Saul matou milhares e Davi matou 10 milhares? Então aquela fama sabia-se sobre Davi. E sabia-se também que Davi era aquele homem que tinha cortado a cabeça do gigante Golias. Em outras palavras, Davi agora está como um gato, um rato, no meio de um bocado de gato. E joga Davi ali dentro. Foi assim que ele estava. Porém, agora, chama o rei Aquis. E diz: olha, Aquis,
Davi está aí. E quem é Davi? Não é aquele que era o rei da terra, que era o dominante. E o rei disse assim: eu quero que ele se apresente a mim. E quando Davi ficou sabendo que o rei queria que ele se apresentasse, ele toma agora por isso que eu disse que é um momento meio assim, meio insano. É um momento, numa linguagem meio hilário, não é? Ele vai, olha para o rei, e olhando para o rei começa a se contorcer. Aí o rei olhou para Davi, e daqui a pouco Davi começou a babar, sair saliva pela barba dele. E Davi não dizia coisa com coisa. E estava ali todo torto, e o rei olhou e disse: calma lá, porventura vocês acham que eu já tenho um pouco maluco aqui nos filisteus? Eu já tenho um maluco demais, e eu vou botar esse homem na minha casa? Eu não quero esse homem não, chuca daqui. Vai embora, Davi, eu não quero esse homem aqui, já está muito maluco. Aí quando Davi vai saindo, ele diz assim: louvarei ao Senhor. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Em que tempo? Mesmo no tempo que diga que eu sou maluco, eu louvo ao Senhor. Porque foi esse meu ato que Deus me deu livramento. Deixa eu dizer uma coisa aqui a vocês. Deus vai lhe dar um livramento tão profundo. Eu tenho essa palavra de Deus para o teu coração. Ainda esta semana virá um profundo livramento de Deus sobre a tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Um livramento profundo em uma simplicidade que você vai dizer assim: mas foi tão simples, mas o livramento foi profundo. O diabo está investindo contra a tua vida, mas a palavra já desceu, que a vitória é nossa. Em nome do Senhor Jesus. O rei Aquis não vai conseguir matar você. Aleluia! E Davi diz: louvarei ao Senhor em todo tempo. Sabe o que é que acontece? O seu louvor estará continuamente na minha boca. Em outras palavras, Deus é extraordinário. Davi quis dizer. E o reconhecimento que ele traz é esse: proclame a majestade desse Senhor comigo. Davi se sentiu tão cheio da graça, não é? Que quando ele chega na caverna de Adulão, quem é que ele encontra lá? Presbítero Chipá. Quando ele chega na caverna de Adulão, igreja, quem é que ele encontra lá? Sabe quem é que ele encontra lá? Sabe quem é que vai ao encontro dele? Eu vou dizer, a Bíblia diz: cego, manco, aleijado, endividado, gente revoltado. Deu um total de 400 homens. Davi sai de Quis, vai para Adulão. E quando ele chega em Adulão, é esse tipo de povo que vai ao encontro dele. Uns doentes, cheios de problemas psicológicos. Lê o texto, vai ficar mais fácil. Veja 1 Samuel, capítulo 21. Não é? E observe de que esses homens que vieram ao encontro de Davi. Primeiro livro de Samuel, capítulo 21, agora o capítulo 22. Ele sai de Gate, versículo 22. Diga comigo: então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. Ou seja, ele sai de Gate e vai para onde? Para a caverna de Adulão. Ele vai se esconder ali. Não é? Observe o que é que acontece. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa do seu pai e desceram ali para ele. Versículo 2. E ajuntou-se a ele, observe as qualidades dos homens, todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado, todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles. E eram com eles uns 400 homens. Veja que exército é esse aqui. Exército de homem cheio de problema psicológico. Exército de problema de homem com doença.
Problema de homens revoltados de espírito, revoltados. Aí Davi chega para esses homens e diz assim: anunciem a majestade de Deus comigo. Você está entendendo isso aqui? Anunciem, vocês que estão aqui, doente psicológico, doença emocional, vocês que estão revoltados com o sistema, porque esses aqui que estavam endividados, se a gente for estudar sobre eles, eles estavam revoltados com o sistema que Saul tinha implementado sobre Israel. Eles estavam revoltados, porque estavam pagando muitos impostos, estavam pagando coisas fora do que eles poderiam. Então eles ficaram revoltados com o rei e fugiram, porque não suportava mais a condição da que o rei tinha colocado para ele. Foram esses homens que foram lá. Quando soube que Davi estava na caverna de Adulão, eles foram para lá. E quando lá chegaram, Davi acolheu a todos e disse assim: vocês vão manifestar a majestade de Deus comigo? A majestade do Senhor comigo? E no versículo 3 ele vai dizer assim: proclamem a majestade do Senhor comigo, e todos em uma voz. Independentemente se você está doente, se você está com débito, independentemente, ele disse assim: exaltemos o seu nome. Bendito seja o nome do Senhor. O que eu aprendo, irmãos, com esse anúncio e com esse entendimento da razão pela qual esse salmo foi escrito, eu entendo que a palavra de Deus está me dizendo que não existe momento certo para nós anunciarmos a grandeza da majestade de Deus. Todo momento em nossa vida, independentemente se as coisas estiverem certas ou não, se estiver naquilo que nós imaginemos ou não, se estiver dentro daquilo que nós projetamos ou não, mas não esqueça que só recebe majestade quem é rei. Eu vou repetir o que eu disse aqui. Só recebe majestade quem é rei. Pastor, como nós podemos definir o contexto de majestade? O que vem ser majestade? Pois bem, o sentido de majestade dá o seguinte entendimento. É um substantivo masculino que pode ser usado também para indicar, diga comigo, magnificência. Diga mais, solenidade. Diga mais, grandeza. Diga mais, excelência. Diga mais, superioridade. Diga comigo, soberania. Tudo isso quer dizer majestade. Tudo isso é o significado de majestade. Quem recebe a majestade é soberano. Só que esta expressão, meus irmãos queridos, quando nós vamos analisar pelos dicionários da língua portuguesa, eles vão dizer que esse termo é usado para os reis da terra. Para os reis da terra. Porém, a Bíblia Sagrada, ela revela que este contexto é utilizado para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ou seja, a Bíblia está dizendo que nós temos que entender Deus como nosso Rei, como nosso Senhor. Ele é Rei. E por que Ele é Rei? Porque Ele reina. E qual é o elemento que denomina a posição de um rei? Abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 6. Isaías capítulo 6. Observe o versículo de número 1 a seguir. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o quê, irmãos? Sobre o quê, irmãos? Eu queria que você repetisse mais forte. Sobre o quê, irmãos? Quem está no trono é o quê? Quem está no trono é o quê? Quem está no trono é rei. Diga amém. Apocalipse capítulo 4, por favor. Apocalipse capítulo de número 4. Palavra de Deus está dizendo assim. Capítulo 4, versículo 1. Depois destas coisas, olhei,
E eis que estava uma porta aberta, aonde, irmãos? No céu. E a primeira voz, que como de trombeta, ouvira falar comigo e disse, repita após mim, sobe aqui. Sobe aqui. Esse termo aqui, a maioria dos biblicistas, dos teólogos pentecostais, defende esse pensamento como a ordem que a igreja vai receber quando for arrebatada. A ordem é essa, sobe aqui. E foi isso que o Senhor disse a João. E o que foi que ele disse? Observe lá, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Versículo de número 2. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que o que, irmãos? Um trono. Estava onde, irmãos? Posto no céu. E um estava o que, irmãos? Assentado sobre quem? Sobre o trono. Versículo de número 3. E o que estava assentado, olha a majestade dele. E o que estava assentado era, na aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante a esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos. E via assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinha sobre a cabeça coroa de quê, irmãos? Então, para um minuto aqui, ele viu aqui um trono. Esse trono estava onde? Esse trono estava onde? No céu. Quem foi também que viu este trono? Lembra capítulo 6 de Isaías? Capítulo 6, ele disse que viu um trono. E quando Isaías vê esse trono, ele diz que ali existia uma glória, um poder, que o séquito é poder, enchia toda, estava ali. E João teve essa mesma visão. E ele viu no céu, quando o anjo disse, sobe aqui, e ele sobe em espírito, e ele vê no céu um trono. E quando ele observa para este trono, aí ele vai dizer que o que estava sentado no trono, observe que ele não consegue definir a aparência, mas ele vai dar uma ideia daquilo que ele pôde identificar e assemelhar a algo aqui na terra, para nós, quando lermos a palavra, pudesse ter uma conjectura, mas uma conjectura muito distante daquilo que de fato é. Então observe que ele diz assim, e o que estava sentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe. Eu não sei se alguém já viu aqui uma pedra de jaspe brilhando, mas é algo extraordinário, não é? E diz mais, e de sardônica, e o arco celeste estava ao redor. O arco celeste estava ao redor do trono daquele que ele tinha visto sobre o trono. E ele vai dizer de que o trono era semelhante à esmeralda. Meus irmãos queridos, é algo assim que, humanamente falando, não tem como descrever. Os irmãos entendem, não é? Mas ele viu preste bem atenção aqui, um trono. Depois, ele vai dizer que viu, no versículo de número 4, ele vai dizer que viu 4 tronos. Observe, versículo 4. E ao redor do trono havia 24 tronos. Ao redor do trono, 24 tronos. E via sentados sobre os tronos 24 anciões vestidos de vestes brancas. E tinha sobre a cabeça coroa de ouro. Então veja, faça uma figura na sua mente. Um trono alto e sublime, que tem alguém sentado nele, mas que não consegue se identificar. Não consegue ver a identificação. E por que não consegue ver a identificação? Porque quem está no trono, irmãos queridos, é aquele que habita na luz inacessível. Como é que a gente vai falar de um ser
Preste bem atenção. Um ser que não foi criado. Um ser que, até para a gente tentar passar a nossa limitação de ideias, é muito curta. Quem é Deus? Deus é um ser. E alguém pode dizer assim, Deus foi criado? Não pode. Por quê? Aquilo que é criado tem algo maior sobre ele. Aquilo que é criado tem algo maior sobre ele. Porque é aquilo que o criou. Quando o Senhor estava conversando com Moisés, e Moisés disse, Senhor, quando eu chegar ao teu povo, o teu povo vai perguntar o teu nome. E como é que eu vou dar o nome do Senhor ao povo que está a me perguntar? Aí o Senhor disse assim, diga a eles, eu sou o que sou. Diga mais, eu sou o que sou. Me enviou a vós. Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, essa expressão, eu sou o que sou, dentro do original que foi escrito, é tão profundo que os historiadores mais hábeis não têm habilidade para trazer a interpretação do total daquilo, porque está se falando de um ser que é insondável. De um ser que é autoexistente. Alguém perguntou, pastor Dila, antes de Deus criar o mundo e a terra, o que existia? Ele, Deus, e tudo que é criado nele. E Paulo disse, é nele que nós nos movemos, é nele que nós andamos e vivemos, é em Deus Jeová, é nele que eu bebo água, é nele que eu respiro, é nele que vem a chuva, é nele que vem o sol, é nele que a chama levanta, tudo é dele, para ele, por ele, então para ele toda a glória, eternamente, amém. Por isso que ele está no trono. Escute, Deus está no trono. Para todo sempre, seja exaltado o nome daquele que vive eternamente. Ele está no trono. Ele é o Senhor. Ele faz o que quer, aonde quer, com quem quer, e ninguém suporta o peso da sua mão. Ele é o Senhor. Bendito seja o nome dele. Arabaxuriminda-labácia. Igreja, reflita a majestade deste Deus, que é grande. A majestade de Deus, ela é manifestada, revelada, em primeiro lugar, na sua criação. A majestade de Deus, ela é manifestada na sua criação. Eu não vou muito mais avante por conta do horário. Mas a primeira coisa que revela a majestade de Deus para nós homens é a criação. O apóstolo São Paulo disse que esta criação que Deus fez revela que existe um Criador. Diga amém por isso. Davi disse que um dia declara ao outro dia. O sol, ele revela o seu Criador. O homem diz que o sol é uma estrela de luz própria de quinta grandeza. Isso significa dizer
que existe, irmã Marilu, 5 sols maior do que esse. Nesse universo que Deus criou aí. Mas presta atenção aqui numa coisa. No livro de Gênesis, abra sua Bíblia. Glória a Deus. No livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo de número 3. Gênesis 1 e 3. Está dizendo assim. E disse Deus, haja o quê, irmãos? Haja o quê? Luz. E houve o quê? Luz. Versículo 4. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. Muito bem. Veja comigo agora nesse mesmo capítulo de Gênesis. E no versículo de número 15. Versículo 15. Versículo 14. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite. Sejam eles para sinais e para tempo determinado, e para dias, e o que, irmãos? E anos. Versículo 15. Sejam para luminares na expansão dos céus, e para luminares na terra. Assim foi. E fez Deus, quantos luminares, irmãos? 2. Quem são esses 2 grandes luminares? O sol e a lua. Mas calma lá. E que dia era esse que Deus fez o sol e a lua? Observe o versículo de número 16. E fez Deus os 2 grandes luminares, o lumiar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus fez e pôs na expansão dos céus para iluminar o quê, irmãos? A terra. E para governar o quê? Dia e o quê? E noite. E para fazer o quê? Separação entre luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã de que dia? Aí eu pergunto, Deus criou o sol em que dia? No 4º dia. Deus criou o sol em que dia? 4º dia. Agora veja lá. Volte comigo o versículo 3, 4 e 5. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa. E fez Deus separação entre luz e trevas. E Deus chamou a luz dia, e a treva chamou noite. E foi tarde e manhã, de que dia? Então calma lá. Deus criou os céus, o sol e a lua, em que dia? No 4º dia. E aqui no 1º dia, ele criou o quê? Sabe o que ele criou? A luz. Sabe o que Deus criou? A luz. Ô pastor, e que luz é essa que não é o sol? Os homens dizem que o sol é um astro de luz própria. Mas para ele brilhar, para ele aquecer, ele precisou de uma efusão de luz. Para as estrelas brilhar, ela precisou de luz. E antes de Deus criar o sol e criar a estrela, ele criou a luz. Aí ele cria a luz e agora eu vou criar o sol. É quando ele cria o sol, luz nele. Eu vou criar a estrela, luz neles. Eu vou criar luz nele. O que tiver luz é derivado desta luz que Deus criou no 1º dia. E que luz é essa? Aí Jesus aparece.
Aparece como a profeta Isaías, e na terra de Zebulon, e nas montanhas de Naphtali, aonde estava a região da treva de sombra de morte, raiou a luz. Bendito seja o nome do Senhor. E essa luz é o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus é o elemento que veio aqui à terra para manifestar a majestade de Deus. Veja Lucas capítulo 9, versículo 43. Lucas 9, 43. A palavra de Deus vai dizer assim, 43, 9, 43. E eu queria que todo o grupo das mamães repetisse bem forte esse texto comigo. Digam assim: e todos pasmavam da majestade de Deus. Digam outra vez. E todos pasmavam da majestade de Deus. Diga amém. E por que eles pasmavam da majestade de Deus? Você viu que majestade é poder, é autoridade. E eles se pasmavam da majestade de Deus. E se pasmavam por quê? O versículo 43 é o seguinte, diz assim: e maravilhando-se todos de todas as coisas que o quê, irmãos? Que Jesus o quê? Disse aos seus discípulos. Versículo 44. Pôde vós estas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue na mão de quem? Dos homens. Eles fizeram o quê? Ficaram o quê? Pasmado. Pasmado com o quê? Com a majestade de Deus. E essa majestade revelou-se em quem? Em Jesus. Diga amém por isso. Se revelou-se em Jesus. Quando lá em Gênesis, o Senhor disse: haja luz. João capítulo 1, versículo 1, vai dizer assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Verbo é o falar, é a fala, é a palavra. Verbo é a palavra. E ele era o quê? A palavra. Aí lá no princípio da criação, o Pai deu a palavra: haja luz. A Jesus. Pum. Não é que Jesus nasceu ali. Não. Porque ele é eterno, semelhante ao Pai. Assim como o Espírito Santo. Mas ele fez raiar a luz que deu vida a toda a criação. Jesus raiou a luz que deu vida a todos os sóis, a todas as estrelas, a tudo que brilha de forma natural na natureza. Quem deu a luz foi Jesus. Por que o sol brilha? Porque Jesus deu a luz para ele brilhar. Porque a estrela brilha? Porque Jesus deu a luz para essa estrela brilhar. Quem olhar a terra de cima para baixo vai ver um planeta não escuro, mas vai ver um planeta que brilha. Sabe por quê? Porque existe uma luz sobre a terra, sobre uma luz brilhando, dominando esta terra. E essa luz chama-se Jesus de Nazaré. E por que ele está brilhando sobre a terra? Porque a Bíblia diz que quando Deus foi criar este mundo, a Bíblia diz que o mundo estava em trevas, mas o Espírito Santo, ele cobriu a terra, ele protegeu a terra, ele chocou a terra. O Espírito Santo choca a terra. Choca para quê, pastor? Choca para que o diabo não venha mais destruir a excelência da criação divina. Então o Espírito Santo protege a terra, ele bota a terra embaixo dele. Bendito seja o nome do Senhor. E quando ele protege essa terra, aí o Pai faz assim: haja luz. Aí vem Jesus. Aí o diabo vai dizer assim: eu não posso mais aí. Eu não posso mais. Irmãos, falar da majestade de Deus é muita coisa para a minha cabeça. Por mais que a gente estude, mas é muita coisa.
Mas a mensagem que eu quero passar para a igreja nesta manhã, nesta noite, é dizer que nós, como igreja, nós temos o papel de transmitir para o mundo a majestade de Deus. E sabe quando é que nós vamos fazer isso? Uma das razões é quando estarmos totalmente unidos. Davi disse, unam-se a mim, abracem-me, vamos juntos. Jesus falou em João 17, Pai, que eles sejam um, como eu sou um contigo. Porque quando eles foram um, como eu sou um contigo, sabe o que é que vai acontecer? O mundo vai reconhecer. Então, sabe quando é que a igreja manifesta a majestade de Deus aqui nesta terra? Quando todo ponto que nós estivermos unidos. Unidos, reunidos estamos aqui. E unidos é quando não estamos aqui, mas quando consideramos uns aos outros. Quando nós assim fizermos, alguém vai olhar para você e vai dizer, tem um brilho diferente no seu olhar. Sabe o que é? É a majestade de Deus. Tem algo diferente no teu falar. Menina, fala de novo. Alguém já disse a você? Fala outra vez. Aí você fala, diz, fala outra vez. Olha, tem alguma coisa no teu falar que é tão bom te ouvir. Fala de novo. Eu lembro de um crente que estava consertando uma máquina e a operadora daquela máquina esperando ele consertar, e enquanto ele consertava, ele estava louvando a Deus e estava dizendo justamente o hino 545. E quando ele estava cantando aquele hino, ele terminou de consertar a máquina, aí calou-se para arrumar as ferramentas. Aí a operadora da máquina disse assim, não pare de cantar não. Glória a Deus. Terminou o serviço, terminou, mas termine cantando. Porque essa palavra que está saindo desse hino aí, está falando comigo. Sabe o que é isso? É a majestade de Deus. É Deus te revelando nas coisas pequenas. A majestade de Deus através de Davi se revelou no homem que se parecia maluco e que pegou um bocado de homem endividado e botou dentro de uma caverna. Aí Davi disse, venham comigo celebrar a majestade do Senhor. Aleluia. Louvemos juntos, irmãos. A majestade do Senhor é nas coisas poucas que você vai celebrar a majestade do Senhor. Como é, pastor? É lá na faculdade. Alguém olhar para você e dizer assim, vem comigo para tal lugar. Você vai dizer, não, eu sou diferente. Em mim mora a majestade de Deus. Eu me envolvo em Deus e Ele se move em mim. Aí alguém vai olhar para você e dizer assim, você é diferente. Glória a Deus. O que te faz diferente? É a majestade de Deus. É a glória de Deus. É a luz de Deus. É a paz de Deus. Eu quero decretar sobre a tua vida esta paz de Deus. Eu quero que você coloque a mão agora na sua consciência. Coloque a mão na sua cabeça. Faça isso agora. Coloque a mão na sua cabeça. Agora coloque de forma muito séria. Você sabe como está a sua mente. Mas que a majestade de Deus proporciona à tua mente a paz que excede a todo entendimento. E que neste momento a tua mente que está atribulada, ela possa ser refrigerada pela presença da majestade daquele que está no alto e sublime trono, daquele que manda e não é mandado, daquele que ordena e não é ordenado, daquele que fala e obedece tudo aquilo que ele ouve. Ele determina no céu, ele determina na terra e determina embaixo da terra. A majestade de Deus é respeitada no céu pelos anjos, arcanjos, querubim e serafim, que quando olha para ele diz santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra não pula, está cheia da sua glória. Ele é glorificado aqui na terra. Quando essas mulheres louvam e engrandecem o nome dele, então ele é engrandecido aqui na terra.
e ele é glorificado lá no inferno. Quando o demônio olha para Jesus, ele se dobra, porque ele reconhece a majestade que existe em Jesus. Então é em nome de Jesus, e é nessa majestade que em nome do Senhor, como ministro do Evangelho, eu profetizo paz sobre a tua alma, sobre a tua mente, sobre o teu coração. Alma abatida, mente perturbada, mas nesta noite está sendo ministrada a paz de Deus sobre a tua vida e sobre a tua alma, em nome do Senhor Jesus. E se você crê, diga glória a Deus. Aleluia. Que a paz de Deus repouse sobre a tua alma. Que a paz de Deus repouse sobre o teu ser. Que a majestade de Deus seja manifestada na tua vida. Eu digo isso em nome do Senhor Jesus.